No Flamengo, o goleiro Hugo Souza retorna de empréstimo em Portugal e será avaliado pela comissão técnica em julho, enquanto 6 clubes, incluindo o Corinthians, demonstram interesse nele. Já no Corinthians, o presidente Augusto Melo promete 4 reforços importantes para fortalecer o time e pede paciência aos torcedores até o final da janela de transferências, visando melhorar o desempenho no Brasileirão e nas competições eliminatórias. Nos bastidores, Augusto promete 4 reforços importantes e pede confiança dos torcedores do Corinthians. Durante uma reunião com torcedores, o presidente Augusto Melo revelou que o clube planeja realizar contratações para fortalecer o elenco e pediu paciência até o final da janela de transferências. A crise política e o desempenho insatisfatório em campo aumentaram a pressão sobre o clube. Membros de uma torcida organizada invadiram a sede social do Corinthians, exigindo uma conversa com o presidente sobre a atual situação, especialmente o desempenho da equipe. O encontro, que durou pouco mais de 30 minutos, focou no desempenho do time. Os torcedores expressaram insatisfação com a falta de jogadores, o que, segundo eles, impede uma avaliação mais rigorosa do trabalho de Antônio Oliveira. Eles deixaram bem claro que esperam um time mais competitivo e que as recentes perdas de jogadores fundamentais têm prejudicado o rendimento em campo. Houve um consenso entre os presidentes de que a falta de peças-chaves tem dificultado a evolução do time, que recentemente perdeu jogadores importantes como Cássio e Paulinho. Esses jogadores eram pilares do elenco, tanto pela experiência quanto pela liderança dentro do clube. Augusto Melo reconheceu a fase difícil e pediu um voto de confiança aos torcedores, mencionando a janela de transferências como uma oportunidade para mudanças. Augusto Melo prometeu a contratação de 4 jogadores de alto nível, capazes de elevar a qualidade da equipe e melhorar o desempenho no Brasileirão, além de aumentar as chances nas competições eliminatórias. O presidente explicou que essas contratações visam não apenas suprir as ausências, mas também trazer mais competitividade ao elenco, oferecendo mais opções para o técnico Antônio Oliveira. O Corinthians está trabalhando para obter os recursos necessários para as contratações solicitadas por Antônio Oliveira. O clube considera a possibilidade de contratar até 6 jogadores, incluindo os 4 prometidos pelo Augusto Melo. Para isso, a diretoria está explorando diversas opções para aumentar a receita, além da busca por um patrocinador master. O Corinthians está tentando aumentar as receitas com a venda de jogadores e antecipar fundos com a venda dos direitos de transmissão. O clube segue negociando e ainda não decidiu qual proposta aceitará. O presidente destacou que a busca por novos patrocinadores é fundamental para garantir os recursos necessários para essas contratações. As negociações estão em andamento e o clube está otimista em fechar o acordo que traga benefícios financeiros significativos. Além disso, a venda de direitos de transmissão é vista como uma alternativa viável para antecipar receitas e viabilizar as contratações de jogadores de alto nível. As posições prioritárias para o Corinthians são um goleiro, 2 meio-campistas e 2 atacantes. O clube também está atento ao mercado em busca de um zagueiro e um lateral esquerdo. Augusto Melo ressaltou que a comissão técnica está trabalhando incansavelmente para identificar e contratar jogadores que possam trazer um impacto imediato ao time. A intenção é que esses reforços estejam disponíveis quanto antes para integrar o elenco e ajudar a recuperação do desempenho da equipe. O técnico Antônio Oliveira está em sintonia com a diretoria, participou ativamente das discussões sobre a necessidade do elenco. Ele destacou que a chegada de novos jogadores é essencial para implementar sua filosofia de jogo e alcançar os objetivos da temporada. Oliveira acredita que as contratações prometidas, o Corinthians terá condições de disputar de igual para igual com os principais rivais e buscar títulos nas competições que participa. A torcida, apesar da insatisfação atual, mostrou-se disposta a conceder o voto de confiança solicitado por Augusto Melo. Os torcedores compreendem que o momento é delicado e que a diretoria está tomando medidas para reverter a situação. No entanto, eles também deixaram claro que esperam resultados concretos e uma melhora significativa no desempenho da equipe em campo. Em resumo, a reunião entre a diretoria e os torcedores foi um momento de tensão, diálogo aberto e sincero. Augusto Melo assumiu a responsabilidade pelo momento difícil e prometeu ações concretas para melhorar a situação. A promessa de contratar 4 jogadores de peso é vista como um passo importante para a recuperação do Corinthians. Agora, resta aguardar as promessas das próximas semanas e acompanhar como a diretoria irá concretizar essas promessas e trazer os reforços necessários para a equipe. 6 clubes demonstram interesse em Hugo Souza, mas permanência no Flamengo ainda é uma possibilidade. O goleiro Hugo Souza
que retorna de empréstimo em Portugal, se apresentará a Tite na primeira semana de julho para ser avaliado pela comissão técnica, enquanto o Flamengo aguarda ofertas formais. Hugo surgiu como uma promessa no Flamengo, tornou-se titular aos 21 anos, mas acabou perdendo espaço. Ele passou uma temporada Chaves em Portugal e ao final deste mês volta ao rubro-negro e não descarta sua permanência, mesmo com interesse de outros clubes. Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, mencionou que o clube recebeu apenas sondagens pelo goleiro e teve um bom desempenho na Europa, apesar do rebaixamento do clube português. O Flamengo aguarda uma proposta oficial para tomar uma decisão. A permanência de Hugo no elenco é uma possibilidade, disse ele. Tem muitas sondagens, muitas mesmo, mas nenhuma proposta formal. Vários clubes estão interessados, acho que uns 6 clubes, mas ainda não recebemos nada oficial, afirmou Spindel, acrescentando. Vamos analisar. Ele foi rebaixado, mas teve boas atuações lá. No jogo contra o Benfica, se não me engano, ele defendeu 3 pênaltis. Acredito que é por isso que os clubes têm nos procurado para entender a situação, mas ainda não enviaram propostas oficiais, concluiu. Os clubes interessados em Hugo Souza é o Corinthians. O GE apurou que o Flamengo espera que os paulistas enviem uma proposta de compra pelo goleiro. Vale lembrar que o contrato de empréstimos com Chaves incluía uma opção de compra fixada em 1,2 milhões de euros, cerca de 7 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do goleiro. Atualmente, o Flamengo conta com 2 goleiros de destaque, Rossi, titular absoluto, e Matheus Cunha, a primeira opção na Copa do Brasil. No banco de reservas, o jovem Diogo Alves, de 20 anos, figura como a terceira opção. O plano é que Hugo se apresente ao Flamengo na primeira semana de julho. Em 2018, com apenas 19 anos, ele foi convocado pelo técnico Tite para os amistosos da seleção brasileira contra os Estados Unidos em El Salvador. A decisão sobre a permanência ou saída de Hugo será feita com base em uma avaliação técnica da comissão do Flamengo, do Departamento de Futebol, em relação às possíveis propostas. Caso o Flamengo decida não utilizar o goleiro no elenco, a tendência é que opte pela venda, já que o contrato do jogador se encerra no final de 2025. Obrigado, galera, por nos acompanhar e permanecer até agora. Até a próxima, galera.